frase do dia hoje não fala do título. Ou será que fala? A frase do dia hoje é: Deus quer que eu durma bem. Isso. Hã? Entendeu a frase do dia? Mas espera aí, Rodrigo. Durma bem. E o título de hoje é descanso. Eu sei que dormir bem provoca um bom descanso. Mas é disso que nós vamos falar? É disso de que dormir bem? Opa, mas eu não quero ninguém dormindo. A primeira pergunta foi a seguinte, Rodrigo. Por que o sono é importante? Bom, o sono ele é importante porque é através da qualidade de um bom sono, de uma noite bem dormida, que nós vamos produzir os nossos hormônios. Por exemplo, leptina, melatonina, os nossos neurotransmissores vão funcionar melhor, né? Então, a regulação dos nossos hormônios, elas são equilibradas, né? São controladas por uma boa qualidade do sono. Rodrigo, chegou uma pergunta que eu não sei se a pessoa escreveu direito ou eu que não sei ler. É porque, assim, alguns termos de saúde são complexos para a gente que é meio... que fugiu da escola. Não é que fugiu da escola. É que estudou há muito tempo, né? E não é o meu caso, mas o tema aqui, a pergunta é: o que é ciclo circadiano? É isso. Circadiano? Ciclo circadiano, isso mesmo. Então, assim, o nosso corpo, as nossas células, elas têm relógios. Sim. A célula tem relógio? Tem relógio. De marca, né? Porque De foi marca? Deus que... Né? Relógio bom, hein? Relógio bom, relógio de marca. Então, assim, todas as nossas células têm relógio. Nós chamamos isso de relógio biológico. E nós temos um relógio no hipotálamo que nós chamamos de relógio neurológico. E esses dois relógios, ou esses relógios, eles precisam estar em conexão, sincronizados um com o outro, tá? Então, assim, ciclo circadiano nada mais é do que esses relógios que nós temos. Quando a pilha está falhando, o seu relógio atrasa, né? Não é assim? O seu relógio, ele para. O que controla esse relógio neurológico e o relógio biológico é o Sol. O Sol? É por isso que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, fala assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Quando a gente fala numa linguagem popular, né, num ditado popular, essas palavras não estão só para enfeitar o pavão, filosófica. E haja luz, houve luz. Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã. Não é para enfeitar o pavão essas palavras. Tem uma ligação direta com a natureza. Essas palavras de Deus, houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, é para regular o relógio biológico e neurológico do ser humano. Rodrigo, então você está dizendo assim que quando a gente pensa que é uma frase poética, Isso. Na verdade Deus está declarando que aquela tarde, aquela manhã tem a ver com a natureza que Ele criou. Exatamente. Né? Isso é uma sincronia perfeita. Isso, é uma sincronia perfeita. Entendi. Não é uma linguagem poética de Deus. Pode até soar poeticamente, mas não tem poesia nisso não. Entendi. Quer dizer, tem uma poesia, né? A ligação com a natureza. Sim, né? é bonito mesmo. Bonito, Mas entendi. Puxa vida, que coisa incrível. Agora, Rodrigo, o ciclo circadiano, ele tem a ver com a parte alimentar? Por exemplo, a gente pode comer de noite? Tem muito a ver sim. Não podemos. Não podemos? Não, existe uma janela chamada de 12 por 12. 12 horas alimentado com intervalos de 5 horas entre essas refeições, que nós falamos no primeiro dia, que foi no domingo. Foi. E 12 horas sem comer nada. O nosso corpo não foi programado por Deus para comer no período noturno. É mesmo? Não foi programado. Todas as vezes que você come à noite, você está infringindo uma lei da fisiologia, uma lei natural. E só para lembrar aqui, né, para pesar mais as nossas transgressões, né? No Antigo Testamento existem 4 tipos de leis, né?
Tinha a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil e a lei da saúde. Então, uma vez que uma vez que nós infringimos as leis da saúde, nós estamos desobedecendo as orientações divinas colocadas em sua palavra. Ou seja, também é transgressão, também é desobediência a Deus comer à noite. Comer à noite. Porque o nosso corpo, quando dá o pôr do sol está sendo agora 6h25, 6h20. Um pouco antes até. 6h20, vamos colocar assim. Nesse cair do sol, quando o sol vai dormir, a chave do nosso relógio biológico e neurológico, ele muda também. Então eu paro de produzir serotonina, começo a produção da melatonina. O primeiro ciclo, por volta de 6, 7 horas da noite, é o primeiro ciclo, o primeiro pico de produção da melatonina, da leptina. O nosso nível de cortisol ele cai para a gente poder entrar entrarmos em estado de repouso, para poder dormir mesmo. Por isso que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tata, diziam assim, temos que dormir com quem? Com as galinhas. É mesmo. É exatamente isso. Só que aí a gente, para não pesar muito na nossa consciência, a gente falou assim, eu não quero ver mais galinhas. Aí a gente saiu, a gente saiu dos interiores, hoje saiu de um lugar mais agradável, do meio com a natureza, e viemos morar nas grandes metrópoles aqui para não ver as galinhas, né? Aí a gente fica com menos peso na consciência. Fica com menos peso na consciência. Queridos, olha, não se esqueçam. A orientação divina é que você não coma à noite. Isso. Mas, Rodrigo, e o jantar? Na verdade, o jantar deveria ser por volta das 16 e 17 horas, no máximo 18 horas. Estourando assim 18 horas. Então fica a dica. dica. E não morre, tá? Não morre? Não, minha refeição ontem foi às 16h30, suco de laranja. Uma pergunta. E não acorda de madrugada com o estômago roncando? Não, você pode ir dormir com ele roncando, mas quando você dorme, você nem vê ele roncando mais. É mesmo? O único perigo é eu parar de ter pesadelo à noite, né? É isso aí, você pode... Queridos, vamos a mais uma pergunta aqui que foi feita para o Dr. Rodrigo. Rodrigo, quantas horas de sono é o ideal? Tá, isso daí é individual, tá, pessoal? É individual? É individual. Pode ser que 8 horas para mim é o ideal e para você 6, 7 horas. Tá? Então, o que é importante é você saber o seguinte, as 4 horas antes da meia-noite são as melhores horas para se dormir. Tá? Você pegar o primeiro ciclo e o segundo ciclo da melatonina, que acontece antes da meia-noite. Então, até as 22 horas, você deve estar dormindo já. Tá? E isso daí não é só uma questão espiritual, né? Porque às vezes a pessoa pode estar relacionando assim, mas é porque é um culto, eles são religiosos, são da igreja, por isso que eles estão falando que tem que dormir cedo. É ciência que eu estou falando para vocês. Tá? Então, a gente não falou, é mais de 8 anos estudando. Estuda mais de 8 anos já sobre a área da saúde. Tem essa relação espiritual, mas eu estou falando de ciência. Estou falando de artigos científicos. Estou falando de dados científicos. Temos que dormir antes da meia-noite para ter uma qualidade de sono bom. Puxa vida, hein? Rodrigo, tem uma questão aqui que é a pergunta de $1 milhão. Eu vou convidar você a pegar papel e caneta, porque o negócio aqui é sério. Você não vai deixar de aproveitar essa resposta. A pergunta é: o que eu devo fazer para ter uma boa qualidade de sono? Porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Porque tem gente que faz de tudo, Rodrigo. Né? E esse de tudo aí, às vezes, é desorientado, claro. Mas você vai dar uma orientação aqui agora, sim, que eu acho extremamente relevante, que você e eu precisamos depois voltar nesse vídeo e ver de novo, até que nós nos convençamos de fazer algo para que a nossa qualidade do sono fique alta. O que é preciso fazer para termos uma boa qualidade de sono? Tá, antes de eu responder essa pergunta, eu quero
pesar a responsabilidade de você dormir. 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, Marcos. 1/3? 1/3. Minha mãe vai fazer 60 anos. Ela passou 20 anos dela dormindo. Certo? É importante dormir ou não, então? É muito importante. Se você tem 60 anos hoje, você já passou 20 anos da sua vida dormindo. Então isso é muito importante. Eu chamo pessoas que têm dificuldade para dormir, eu falo que precisa praticar o ritual do sono. Ritual do sono. É o ritual do sono. Qual que é o ritual do sono? Você vai propor que vai dormir 10 horas, você quer dormir. Então, quando for 21 horas, 1 hora antes, você vai tomar um banhozinho morno. Não pode ser muito quente, porque muito quente vai aumentar a temperatura do seu corpo. Você também não vai conseguir dormir, porque o seu corpo ele vai querer entrar na chamada homeostase, em equilíbrio de temperatura para você poder dormir. Vai tomar um banhozinho morno. Não vai pegar no celular. É uma dificuldade que todos nós temos aqui, ó. Todos nós temos. Porque a luz, ela atrapalha a qualidade do nosso sono. Nós dormirmos. Então, não é para estarmos assistindo nada, televisão, filmes de violência, programas sensacionalistas, que só fala de violência. Nem de dia nem de noite é para você estar vendo esse tipo de coisa. Tá? O estresse é prejudicial. Aqui eu quero abrir um parênteses, né, com vocês. Uhum. Converse com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. A possibilidade de vocês fazerem um planejamento de saírem das grandes cidades. É melhor vocês deixarem de ganhar 5 mil e ganhar 2 no interior e vocês não ter estresse. Vocês terem uma qualidade de vida. Vocês vão ser outras pessoas. Né? Então, voltando aqui, você precisa 1 hora antes tomar um banhozinho morno, desligar tudo, não mexer com o celular, deixar o celular longe, de preferência deixa na sala, na cozinha, qualquer outro lugar, menos no seu quarto. Você vai apagar as luzes e vai deitar. Não consegue dormir? Não tem problema não, fica lá deitadinho. Pode ler um pouquinho, um bom livro, pega, acende a lâmpadazinha, sim, o abajuzinho, a luz fraca, dá uma lida, tá? Livros bons, livros saudáveis, tá? Principalmente a Bíblia. Rapaz, a Bíblia é um negócio que dá um sono na gente, né? Sempre. Começa a ler, passa 5 minutos, te dá um sono. Então, vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler um livro bom que você se interessou por ler. Comece a ler, o sono vai vir aos poucos. Se você tem esse problema, pode ser que não aconteça da noite para o dia. Certo. Tá bom? Com o passar do tempo, mas que você persevere no ritual do sono. A mudança de hábitos, né, Rodrigo? Isso. Nós precisamos estabelecer em nossa vida uma mudança de hábitos que vai provocar, então, até mesmo um sono melhor. Um sono melhor. Só que assim, ó, nós estamos trazendo uma sequência para vocês de pilares. Certo. Então, se você não toma um banho de sol que te faz produzir serotonina, a serotonina nada mais a melatonina nada mais é do que a transformação da serotonina, que foi produzida no dia pela luz solar. Interessante. Queridos, nós vamos continuar ainda respondendo perguntas para você. Nós que eu falei é ele, né? Que você já sabe. Mas agora nós vamos para as suas perguntas. Nós vamos ouvir uma canção, nós vamos cantar juntos esse hino, tá bom? Eu te convido a cantar junto esse hino e depois do hino nós vamos para as perguntas que você fez ao vivo aí no chat. Vamos todos louvar ao Senhor. Faz tempo que não falas com teu Salvador. Não te lembras dos bons momentos
enganas dizendo que dele não precisas e evitas ouvir a voz do teu Criador. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És tu tesouro para Deus. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. Já faz tempo que algo incrível aconteceu. O seu único filho, Pai, entregou. E por isso uma vida eterna nos espera. Jesus te chama hoje com muito amor. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. És um tesouro para Deus. Amém, que lindo louvor, não é mesmo? És um tesouro para Deus. Queridos, vamos então às perguntas que você fez ao vivo aí no chat. O Frank já estava me dizendo que muitas perguntas são similares. Por exemplo, é bom dormir à tarde? É bom dormir depois do almoço? Depois do almoço é à tarde, né? Isso. Então, são perguntas similares que você vai ouvir a resposta e vai entender como sendo para a sua pergunta. Tá bom? Frank, primeira pergunta. A Rebeca Lima pergunta: por que devemos que dormir cedo? O que tem de ruim nisso? Espera só um pouquinho. Rebeca Lima? Minha filha. Ó, Você Fala, filha, você acordou tá colocando cedo, a hein? menina para dormir cedo? Ela foi lá no chat ao vivo, ó. Olha, por que tem que dormir cedo? Foi isso, não foi? Sim. E agora, hein, Rodrigo? Então, veja só, até os 12, 13, até 14 anos, tem um hormônio do crescimento, filho. Então, esse hormônio do crescimento ela é bem produzida à noite, né? Então, para você crescer bem, para você ter uma qualidade de vida boa, né? Para os seus órgãos funcionarem direitinho, é importante você dormir cedo. Então, tem que dormir às 9. Não adianta reclamar pelo chat, não. Muito bom. Próxima pergunta, Rodrigo. Viviane Mendes: é saudável dormir de tarde? Veja só, quando passa de 30 minutos é porque você não teve uma qualidade de sono boa à noite. E de repente, às vezes você comeu demais, meio-dia, e você dá aquela sonolência, você tem aquele pico que chama de rebote, né? Sua glicemia foi lá em cima e de repente ela caiu.
Não tem aquela pessoa que toma caldo de cana e ela fala, nossa, eu estava bem, agora me deu uma moleza depois que eu tomei esse caldo de cana. Foi muita sacarose, a insulina foi produzida, que o hormônio captou toda aquela glicose e roubou toda a glicose que tinha no corpo e te dá aquela sonolência para dormir, né? Geralmente a pessoa não sente tanto sono assim não, tá? Nem de 15 minutos. Quando ela tem uma alimentação bem saudável, ela não sente vontade de dormir, não. À tarde? Depois do almoço. Viu só? Então, se você está tendo muito sono durante a tarde, seu sono da noite é que não foi eficaz, é isso? E porque talvez comeu muito carboidrato. Ah, tem isso também. Próxima pergunta, Frank. Rita de Cássia pergunta: o que é preciso fazer para dormir bem? Praticar o ritual do sono, tomar luz solar durante o dia, fazer 3 refeições com intervalo de 5 horas, última refeição às 17, 18 horas, não comer mais nada depois desse período, não ligar a TV, não... Aquilo que a gente já falou, né? Tomar um banhozinho morno também, 1 hora antes, ler um bom livro, um livro saudável, aí sim vai dar tudo certo para você dormir. Isso vem com o tempo. Pode tomar um chazinho de melissa, um chazinho de molungu, né? Um chazinho de camomila, vai ajudar bastante, sem açúcar. Frank. Elaine Cristina pergunta: gostaria de saber se dormir durante o dia é prejudicial à saúde. Eu durmo e isso não interfere no meu sono à noite. Posso estar com algum problema? Pode sim. Pode estar com algum problema sim, porque o dia não foi feito para dormir, né? Principalmente por exemplo, período da manhã é um período onde nós estamos mais dispostos. E isso, claro, vai caindo no decorrer da tarde. No final da tarde, aí isso cai mais. Mas o dia, produção de serotonina, nível de cortisol está mais alto. Se a pessoa está dormindo durante a tarde, alguma coisa hormonal está acontecendo aí, né? E à noite também pode ser que não está tendo... Tem pessoas que dormem a noite toda, Marcos. Tem aquela que acorda durante a noite, mas tem aquela que dorme a noite toda. Mas ela briga com o relógio lá, o soneca dela, para ela ficar na cama ainda. Então ela não teve um sono bom também. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu não vou deixar o Frank fazer, não. Eu vou fazer. Olha bem. Iracema Pereira. Quem é Iracema Pereira? É a sua mãe. Minha mamãe. Mamãe, que bom que você está aqui com a gente. Fiquei muito feliz de ver, viu? Olha, a pergunta da minha mamãe. Ih, sumiu aqui? É muita gente... Menino, sumiu a pergunta da minha... Achei. Bom dia. Eu durmo muito, mas tenho muitos pesadelos. E sempre acordo muito cansada. Se eu não jantar, vai melhorar? Vai melhorar e é preciso a senhora fazer um examezinho para ver se tem hipotiroidismo. O hipotiroidismo... E ela tem. Então. Então a senhora tem que tratar o seu hipotiroidismo para a senhora não sonhar mais à noite, evitar ver o Marcos durante a noite. Que isso, rapaz? Para não ter pesadelo, brincadeira. Mas assim, a senhora tem que tratar essa parte hormonal sua, tratar a tiroide, né, a nível de hipotálamo, a nível de tiroide mesmo. Como que está as adrenais da senhora? Está produzindo muito cortisol? Se o seu cortisol estiver elevado, pode alterar o seu hormônio T3, T4. Cuidando disso daí, eu tenho certeza absoluta, a senhora não vai mais acordar cansada. Tenho certeza. Esse ano eu tenho tratado vários casos de pessoas com hipotiroidismo. O da senhora é declarado, que, né? A senhora tem, a senhora sabe que tem. Tem gente que é subclínico, não sabe, não sai nos exames. Eu tenho tratado, acabou o problema do negócio de cansaço. A senhora vai voar aí, Juarez não vai aguentar a senhora, viu? Olha aí, não, por favor, Rodrigo, calma. Minha mãe já é muito agitada. Mamãe, calma, o que ele quis dizer é assim, que você vai ter mais energia. Isso, não é que você vai precisar trabalhar mais. Isso aí. Por favor. Ela já trabalha muito já. Isso aí. Querida, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Frank, mais alguma pergunta? A Cássia Menezes pergunta: é necessário descanso depois do almoço? Não é necessário. Mas você pode ter um sono
um sono não, um cochilo reparador de uns 15, 20 minutinhos ajuda bastante. Para alguns casos, né? Por exemplo, eu não sinto isso, né? Só se eu dormir tarde e acordar muito cedo, mas eu tenho muita disposição durante o dia. Ainda mais agora que eu procuro me alimentar tendo mais qualidade do que quantidade, né? Quando eu vou comer, então eu não tenho esses picos. E você pode não ter também. Mas se você sente que é necessário para dar um sono reparadorzinho, né? Uma qualidade de tarde melhor para você, uns 15, 20 minutos no máximo, tá? Viu só? Frank, mais alguma pergunta? Eliette Nascimento pergunta: a pessoa que ronca ao dormir, essa pessoa tem algum problema de saúde, doutor Rodrigo? Pode ter sim. Pode estar com sobrepeso, pode ser obeso ao mesmo tempo, né? Dependendo, tem pessoas que se dormem com a barriguinha para cima, ronca, aí é bom virar de lado, né? Pessoas que sofrem com insônia também pode desenvolver, tá roncando, então tem que ver o que é isso daí. Geralmente está relacionado à falta de atividade física, a gente já falou sobre o exercício físico, está muito relacionado ao sobrepeso, está muito relacionado a comer tarde da noite também. Se fizer essas coisas, controlar o peso, atividade física durante o dia, não comer durante a noite, o sono vai melhorar. Se for homem, a mulher vai agradecer, vai querer casar de novo com Viu? você. Regala o olho aí, irmão. Próxima pergunta, Frank. Gleice Silva: eu moro em cidade grande e na correria não tomo banho de sol. Tomar a vitamina D3 em cápsula ajuda o corpo a produzir a serotonina? A vitamina D ajuda sim. Lembrando, foi o que eu falei ontem, né? Sim. O sol é o melhor. Ah, Rodrigo, eu quero cálcio. Suplemento com cálcio? É melhor dos vegetais. Né? Melhor você entendeu? É melhor da natureza. Por quê? Uma vez que você usa o encapsulado, usa algum medicamento, qualquer outro tipo de coisa que faz a função que era para o seu corpo fazer, a produção do seu corpo, das suas glândulas produzir, ele vai falar, não, tem vitamina aí no corpo, para que eu vou produzir agora o hormônio D? Não preciso. Aí ele para a produção, porque você está trazendo externamente, você tem que estimular o seu corpo a produzir. Maravilha. Nós só temos tempo para mais 2 perguntas e vamos a elas. Frank. Fred Monteiro: é verdade que o pecado é uma das causas de insônia? O pecado? Deixa eu responder. Pode responder. Irmão Fred, o pecado é a causa de tudo. O pecado é a causa até da morte, irmão Fred. É causa da dor de dente, o pecado é causa da dor de ouvido, o pecado é causa da dor de bolso, o pecado é causa de todos os problemas da humanidade. Eu agora fui doutor, hein? É que a gente não pode, é que assim, ó, é o perigo, né? É o perigo da gente querer falar assim, Rodrigo, você não está dormindo bem? Confessa logo o pecado aí. Não é? Não é Mas isso não que é eu estou isso. dizendo. O que eu estou dizendo, querido, é que o pecado é o problema da humanidade. Não é aquele seu pecado que você cometeu nesse dia que vai fazer com que você tenha insônia. A sua consciência pesada pode sim fazer com que você tenha insônia, mas o problema da insônia, ele é mais físico até, né, Rodrigo? A conta de luz que venceu ontem de ontem, você está sem dinheiro para pagar hoje ainda, pode te tirar o seu sono, né? É isso aí. Última pergunta, queridos. Eu queria ler mais 2. Ih, o Frank está pedindo 2. Tá empolgado. Vamos duas. A primeira pergunta das 2. Espera que eu perdi. Maravilha. Enquanto o Frank acha ali, é importante que você entenda que aqui temos questões físicas, científicas e também espirituais, né? É muito legal que este momento de culto, ele seja trazido para nós a vontade de Deus baseada na ciência, né? Aliás, embasada na ciência, né? Achou aí, Frank? Achei. Elizabeth Serafim pergunta: e a pessoa que ela dormindo fica rangindo os dentes, o que fazer? Isso daí é bruxismo, né? A gente chama isso daí de bruxismo. Então aí tem que ver se é questões emocionais também, tá? Pode ser questões hormonais, pode ser falta de minerais, então é bom fazer uma avaliaçãozinha para a gente ver isso daí. Mas está muito relacionado ao estresse e à ansiedade isso, tá? Então, por exemplo, uma geleia real sublingual para agir diretamente no hipotálamo é muito bom, né?
É interessante fazer um cataplasma de argila na cabeça, deixar por umas 2 horas aí para desestressar. Provavelmente o bruxismo aí vai sumir. Última pergunta. Maria Emília pergunta: o pesadelo interfere no nosso descanso? Como? Pesadelo interfere no descanso? Interfere no descanso. E o ronco? Com certeza. O ronco atrapalha você e o outro está dormindo do seu lado, né? Mas o ronco é algum problema de saúde, Rodrigo? Está relacionado, sim. Pode ser que você tenha aquela válvulazinha cárdia está bem frouxinha, vamos dizer assim, né? Está bem molezinha, frouxinha, ela não está fechada direito, né? Está um pouquinho aberta, isso pode atrapalhar, né? A obesidade é um problema de saúde, pessoas com sobrepeso, pessoas obesas, elas são inflamadas, inflamação é um problema de saúde porque isso é crônico, né? Está relacionado aos problemas, então sim, a pessoa que ronca é um problema de saúde, sim. E o pesadelo também, né? A pessoa tem que ter um sono tranquilo, reparador mesmo. E esses pesadelos devem estar relacionados a alguns... Aí tem que investigar, tem que fazer uma anamnese com a pessoa. A anamnese é uma conversa com ela. Às vezes o seu pesadelo é o seu marido que te estressou durante o dia, que ele não tem o direito de fazer isso, né? Você nem fazer isso com ele. Pode ser os filhos, pode ser as preocupações, pode ser alguns filmes que estão vendo, pode ser que ligue a televisão e fica vendo esses programas sensacionalistas que só fala de violência, de morte, só tem isso daí, e que fala mal de político e coisas assim desse Pode tipo. ser um feijão. Pode ser, ou comeu demais também, então tem que conversar, investigar. Maravilha. Nós vamos agora ler mais um verso da Palavra de Deus para que nós possamos entender melhor o que toda essa história tem a ver com Deus. O verso encontra-se em Mateus, capítulo 11, e vamos ler o verso 28. O verso diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Queridos, nós vamos agora ouvir do Dr. Rodrigo o que tudo isso tem a ver com Deus. Muito bem, pessoal. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui a palavra de Deus, porque é muito importante, né, nós fazermos essa relação, essa conexão da natureza com aquilo que Deus criou, né? E quando nós lemos a sua palavra em Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito importante que eu gosto muito. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 19 ao verso 21. Está escrito assim: Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí você vai no capítulo 2, do mesmo livro aqui, da mesma epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no verso 14, está escrito assim: Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Que interessante, né? O apóstolo dizendo aqui que os gentios, não tendo lei, praticavam a lei. E por que eles praticavam a lei? Sem conhecer a lei. E são julgados sem a lei, mas de acordo com o conhecimento deles. Aí você faz a conexão com aquilo que eu li no capítulo 1 de Romanos. As coisas de Deus, o próprio Deus, ele é revelado através das suas obras criadas. E eu tenho certeza que nessa semana você está percebendo isso. Olha que coisa interessante, hoje nós falamos sobre o ciclo circadiano, o relógio biológico, relógio neurológico,
controlado por o relógio mestre, que é o Sol. Aí você volta para Gênesis, capítulo 1, você vai ver o que Deus criou no quarto dia, os grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. O Sol, a Lua e as estrelas. O Sol é o relógio mestre que controla o relógio biológico e neurológico do meu corpo. E quem criou esse relógio mestre que controla o meu corpo? O próprio Deus. Então eu quero dizer para você, nós estamos sobre o controle de Deus. Você pode se deixar controlar-se por Deus. É por isso que o salmista diz assim: sonda o meu coração, toma o meu coração, porque eu não consigo entregar por mim mesmo. O pecado fez isso, nos separou, nos desconectou com Deus, mas Cristo veio fazer esta ligação novamente. E o nosso maior desejo nesta semana é que você encontre sempre saúde física, mental e espiritual e volte a se conectar novamente com Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Nós vamos novamente cantar e depois do louvor voltaremos com o sorteio, com o momento de oração e com as despedidas. Cansado, estende sua mão e guia até o fim. Jamais deixará um filho seu.